Boa noite, caro telespectador, cara telespectadora, 23 de dezembro, penúltimo programa de 2022, estamos aí no limiar de 2022, aí terminando 2028, chegando 2023, e mais uma vez trago um programa que eu gosto muito de fazer, é aqueles programas que eu falo sobre a Nova Friburgo que vem dando certo. E hoje eu vou falar sobre uma entidade mais do que centenária, a Associação Comercial Industrial Agrícola de Nova Friburgo. É um programa homenagem pelos trabalhos prestados por essa relevante entidade e, ao mesmo tempo, eu sempre falo, esse programa que eu faço sobre a Nova Friburgo vem dando certo, além de homenagem, é um estímulo para que outros também façam parte dessa Nova Friburgo vem dando certo. Mas antes, importante, né? Quem vai conversar com vocês sobre essa entidade é o seu atual presidente, Júlio Cordeiro, tá bom? Enfim, esse é o tema do programa desta noite. No penúltimo programa de 2002, o Pensando na Nova Friburgo recebe mais um bom exemplo da Nova Friburgo que vem dando certo. A mais do que centenária Associação Comercial Industrial Agrícola de Nova Friburgo. Antes eu vou dar dois recados rápidos. Um é aquela frase costumeira, né? Que eu citava no final, mas a pedido do telespectador eu passei a citar no início. Né? Considerando que esse inédito do programa está chegando à casa de vocês apenas 2 dias antes do Natal, entendo ser oportuna a frase a ser citada hoje, sobre essa festa em que referenciamos o nascimento de Jesus, ou seja, uma festa da família, né? Que frase é esta? O que é o Natal? É a ternura do passado, o valor do presente e a esperança do futuro. É o desejo mais sincero do que cada xícara se encha com bênçãos ricas e eternas e que cada caminho nos leve à paz. Vou repetir. O que é o Natal? É a ternura do passado, o valor do presente e a esperança do futuro. É o desejo mais sincero de que cada xícara se encha com bênçãos ricas e eternas e que cada caminho nos leve à paz. Essa frase foi dita por Agnes Faro. Eu não encontrei muita referência a ela na internet, não. O que eu descobri que foi uma norte-americana que viveu no século passado e nos deixou essa bela definição de Natal, tá? Então fica aí já a minha homenagem ao Natal e que o Natal de vocês seja um Natal cheio de graça e de paz. E a outra é uma dica que eu venho dando, porque para mim serviu e eu acredito que servirá para mais pessoas. É um programa que eu fiz aqui há algumas semanas sobre, digamos, a eliminação de peso, né? Na época eu fiz com a Sabrina Schuller, eu falo isso porque eu perdi, ou como ela diz, não se perde peso, se elimina, que se você perder, você acha de volta. A Sabrina Schuller. Ela está no Instagram, ela faz um trabalho voluntário muito interessante e eu acho que merece a divulgação. Ela, no caso dela, ela eliminou 40 quilos em pouco mais de um ano. Eu eliminei mais 30 quilos. A dica dela tem tudo a ver com a cabeça. A gente faz dietas milagrosas, mas no fundo é a cabeça, é a determinação que decide isso, tá? Então fica a dica aí, Marcolinho vai passar algumas vezes. Eu acho importante esse trabalho que ela faz. É um trabalho de quem conseguiu e gosta de passar a dica para frente. Mas vamos ao programa da noite. Nós estamos recebendo Júlio Cordeiro, que é o atual presidente da CIAMP. Aqui eu agradeço a presença, eu sei que ele tem uma agenda extremamente
cheia ao longo do dia, mas está aqui para conversar um pouco sobre essa nossa centenária, a Cianf, tá bom? Boa noite, Júlio, obrigado por ter vindo. Boa noite, Modesto. Boa noite a todos aqueles que estão nos assistindo aí através da TV Zoom, o programa Pensando Nova Friburgo. É um prazer estar aqui mais uma vez com vocês e poder passar um pouco mais da Associação Comercial, Industrial e Agrícola para todos. A gente sabe, né, isso aí é a história da associação, a gente sabe que ela começou num domingo, lá em 16 de dezembro de 2017, no Teatro Dona Eugênia, né, que não existe mais. No meu tempo, você também deve ter conhecido, você é mais novo que eu, no final dele era o Teatro Leal, né? É o Cine Leal, né? É o Cine Leal. É. E você sabe que foi uma das coisas que o Dr. Heródoto mais se arrependeu na vida, foi de ter construído ali um prédio. Ele sempre falava isso. Mas era a época, né? Era a época a gente não tinha essa consciência que a gente tem hoje de preservar o patrimônio, né? E o interessante é que onde foi o Teatro Dona Eugênia, onde foi o Cine Leal, hoje o meu irmão mora no prédio. Mora no prédio. De vez em quando eu faço menção com a minha cunhada, né, sobre o local histórico onde que ela mora. Ali é histórico mesmo. E naquela época, 57 pessoas fundam a Casa das Classes Produtoras de Nova Friburgo, né? Hoje a Associação Comercial Industrial Nova Friburgo. Naquela época a gente tem que considerar que o Brasil era um país eminentemente agrícola, né? E Friburgo estava florescendo a indústria, né? Exatamente. Com a chegada de ARP em 1911, né? E a gente fica se perguntando, né? O que motivou aquelas 57 pessoas a fundar uma associação num país que ainda era agrícola e estava começando a indústria, que começou bem, mas se a gente lembrar, a Hendrix começou em 1911, e um pouco mais tarde, a Filó só em 1925, ou seja, a associação antecedeu a Filó. O que você pode nos contar, o que você sabe sobre o início dessa história? Modesto, a história conta, né, que foi justamente um movimento, né, a classe dominante daquela época era a classe agrícola, conforme você falou, né, a época dos coronéis, né, e começou, a parte agrícola também foi perdendo o seu poder em relação ao café que tinha aqui na região, aqui principalmente de Cantagalo, né, que gerava riqueza aqui para Nova Friburgo. E começou também a ter um movimento também do comércio. O comércio de Friburgo começou a ficar também mais parrudo, mais pujante, né? E começou também a ter esse início da industrialização. Então, tudo indica, né? A gente tem lá os Spinelli como os fundadores, né? Tudo indica que foi justamente um movimento, embora que ainda tivesse muitos agricultores ainda dentro da sua fundação original, mas já tinha movimentos de outras classes, como a comércio e como a indústria, já querendo se despontar, querendo colocar o seu ponto de vista na sociedade como um todo. Então, entendo que isso que originou principalmente a fundação dessa entidade. Pelo que a história da Cianf conta, né, tem um fato interessante, né? Porque, pelo que eu sei da história, ela funcionou 2 anos no Teatro Dona Eugênia. E depois foi para o número 111, né? A sede atual, que era a Rua General Argolo na época, né? Isso. E a gente fica perguntando, né? A gente olha a fachada do prédio, né? O prédio foi reconstruído posteriormente, mas tem uma coisa que me chama a atenção, não sei se é porque eu trabalho no ramo da construção civil, né? Que é ali uma área muito valorizada e vocês bravamente mantêm a sede ali. Vocês nunca... Eu não sei até em termos de construção, né, a área, quantos metros quadrados tem, mas vocês nunca foram, digamos assim, estimulados a mudar de sede e aquilo ali se tornar um prédio, alguma coisa assim, porque isso é uma seção na Alberto Braulio, né? Foi ainda bem, né, Modesto, porque hoje a gente mantém aquele prédio, né, de construção antiga, preservado, né, e
E a verdade também é que ali é um lugar estratégico. Alberto Browne é um lugar estratégico para todo tipo de segmento, né? Ali você pode atender os nossos associados de uma maneira muito confortável, num ponto logístico muito interessante, que praticamente, pessoal, agora um pouco menos, né? Mas os associados vinham muito à rua para ir aos bancos, né? E, evidentemente, passavam os bancos todos ali em volta, ficaria sempre um local de muito fácil acesso para todos, né? E continua sendo nesse sentido também. Tanto é que a gente tem lá um auditório e a gente aluga esse auditório para várias empresas poderem colocar lá, fazer os seus eventos, e eles escolhem por causa do ponto privilegiado que é. Ali está num ponto privilegiado, né? Na principal artéria da cidade, apesar de não ser, em termos de veículo, não é a mais movimentada, mas digamos, se a gente puder chamar, né, o Boulevard de Friburgo, né? Porque é a grande... Agora, hoje ela atende, digamos, o que vocês necessitam, ou vocês já precisariam de ter digamos, um prédio administrativo alternativo para ajudar, ou ela ainda atende bem a necessidade? Não, atende perfeitamente bem. Lá dentro nós temos um auditório principal, temos 1, 2, 3, 4 salas, mas um mini auditório também de treinamento, atende perfeitamente aos nossos propósitos, entendeu? Então não é agora que vão derrubar aquele prédio. Não. Hoje é icônico, né? Primeiro que agora não consegue mais. Porque... Esse que pergunta, ele é tombado? Com certeza ele é tombado, né? Ele é tombado. Aqui, não sei se ele é tombado pelo INEPAC, mas pelo menos pelo governo municipal ele é tombado. Então aqui ele não se derruba mais. E uma entidade também não tem um motivo porque ela é autossustentável, então ela não precisa de nenhum movimento que possa gerar caixa para poder sustentá-la. Então não vejo por que a gente ia desfazer de um prédio e de um patrimônio aqui para Nova Friburgo. Eu penso que hoje, mesmo que não possa, não deveria, né? Então acho que vocês estão certos. Agora, esses 105 anos de história não é muito fácil de contar, né? É muito tempo. Mas que fatos marcantes a CIENF acrescentou, você acredita que ela acrescentou no desenvolvimento do município? Que mudança a entidade vem promovendo ao longo desse tempo? Eu sei que não é fácil, 5 anos em 5 minutos é difícil, mas o que você pode... Né? 105, pois é, mas veja bem, o que é uma associação, o que é uma cooperativa, né? O que é um grupo de classe? São pessoas, né, que se fortalecem quando se juntam para poder colocar os seus pensamentos junto ao poder público, junto à sociedade como um todo, né? E a associação, ao longo desse período, ela vem se colocando justamente nesse ideal de, através do associativismo, a gente gerar, fortalecer e ajudar o desenvolvimento econômico aqui da nossa cidade, né? Só para citar alguns exemplos, Modesto, durante esse tempo, por exemplo, o Nova Friburgo Country Club foi fundado lá dentro, o CDL foi fundado lá dentro, o CONSEC foi fundado lá dentro, o CONDEM foi fundado lá dentro, o Observatório Social foi fundado lá dentro, o Convênio Birou foi fundado lá dentro, e várias outras entidades também nós sempre apoiamos, de maneira que elas começam a ficar embutidas dentro da associação, depois toma-se corpo e vão para os seus próprios locais, né? Então a gente sempre deu o SEBRAE, quando chegou aqui em Friburgo, foi recebido pela Associação Comercial. Então uma entidade que faz muito essa triangulação de gestão, de levar sempre os interesses, né, dos empresários, dos seus associados, aos seus interesses no sentido de promover justamente aqui o desenvolvimento da nossa cidade. O que você destacaria hoje hoje o associado da Associação Comercial do Nova Friburgo, a gente tem que lembrar, a gente costuma falar comercial, mas comercial, industrial, agrícola, né? E ela atende a todos. E hoje também acredito que atenda também muita área de serviço, né? Pois é, justamente, ela não tem um serviço no nome, mas ela tem a vice-presidência de serviços que engloba turismo também, que é um viés que a gente também incentiva muito, fomenta muito, né? E o associado,
através de uma prestação, de uma mensalidade muito pequena, na faixa de 25, 30, 50, 60 reais, dependendo do porte da empresa, né? Ele tem uma série de vantagens e, além dessas vantagens que ele possa ter, se ele não enxerga essas vantagens, né, ele tem que enxergar, ele deveria enxergar que é através dele ser associado que a gente consegue ter uma entidade fortalecida para que a gente possa se posicionar junto ao cenário econômico de Nova Friburgo. Hoje ele consegue, digamos, vamos pensar bem, você falou no Sebrae, a gente sabe que o Sebrae tem um serviço voltado para o pequeno, médio empresário, né? Mas aí eu pergunto a você, a associação, o camarada, por exemplo, uma empresa pequena, ele fica perguntando, o que pode me entregar, né? Fica a ideia de associação é para empresas médias e grandes, Não, isso é a realidade? Não, na realidade, pelo contrário, né? Essa associação aqui nossa é para o pequeno empresário, né? Nós temos várias parcerias com o próprio Sebrae, né? Até a inclusão de MEI no sistema todo, nós temos lá um departamento para isso, a gente faz muito, incentiva muito a formatação de MEI dos pequenos empresários a fazer a sua firma, né, o seu CNPJ através do MEI, temos gente lá para isso, emitimos nota fiscal para eles, entendeu? Isso tudo nessa área do MEI, do microempresário. Além disso tudo que eu te falei anteriormente, Modesto, nós temos várias parcerias com vários convênios. Nós temos convênio com a Unimed, que você tem um plano de saúde a partir de 3 pessoas com condições super especiais, que é um dos carros-chefes nossos. Nós temos consultoria tributária, consultoria jurídica, e esses vários convênios com a universidade e com várias outras empresas que têm um desconto especial se você for associado. E ontem eu estava nós tivemos aquele encontro lá, né, de confraternização lá das entidades, eu estava ao lado de uma pessoa que foi palestrante, ou é palestrante, parece que isso também é um forte lá. Você teve do lado do Carlos Magliano, né, que é um expert, em treinamento de vendas, né, então a gente tem um curso lá, liderado por ele, com preços super acessíveis, que é justamente para fazer o treinamento de vendas, ou seja, você conseguir se aperfeiçoar dentro da sua empresa para poder vender mais, vender melhor, vender com qualidade. Isso a gente entende também que é um déficit que o pequeno empresário tem, ele não tem essas condições, né? Você lembra talvez das minhas palavras, de poder ter acesso a várias firmas de consultorias, né? Então, através também desse palestrante, em especial o Carlos Magliano, a gente consegue passar aí, principalmente para o pequeno empresário, uma capacitação de maneira que depois desse treinamento e a continuidade desse treinamento, ele vai ter aí condições de melhorar bem a sua performance em vendas, que é o principal, né, a gasolina, né, da empresa, né? Se você não tiver venda, você não tem faturamento e não tendo faturamento, você não tem condições de fazer mais nada, né? Hoje a associação você tem ideia de quantos sócios tem a associação? Nós temos, a associação, ela já chegou a passar de mais de 4.000 sócios ao longo do período, mas hoje nós temos em torno de 1.500 sócios ativos. Uhum. Tá? São pessoas que usam os nossos serviços, que entendem da nossa responsabilidade, e é um número muito grande, é a maior associação do interior do estado do Rio de Janeiro. A gente só fica atrás da Associação do Rio de Janeiro, que é um outro patamar, né? E com isso também a gente nos fortalece, né, junto de colocar os nossos anseios, né, para Nova Friburgo. Agora, a gente sabe que existe na cabeça muitos empresários que eles imaginam que às vezes, por exemplo, quando faz uma propaganda, quando entra uma entidade dessa, que eles terão resposta rápida. E muitas vezes não é assim, né? Se a gente analisar, a Coca-Cola é líder de venda de refrigerante, mas está aí fazendo propaganda há mais de 100 anos. Como é que lá vocês têm, digamos assim, os associados, eles continuam, ou depois de um determinado tempo é comum que saiam, parem de pagar,
ou eles continuam, digamos, vocês têm muito associado de dezenas e dezenas de anos, ou seja, que mostram que confiam na solidez da associação? Nós temos os dois tipos, né? Nós temos pessoas antigas, tem pessoas que por vários motivos, né? Principalmente para o fechamento de empresa, que isso é triste, né? Deixa de ser associado, né? Mas, por outro lado, nós também todo mês está entrando em associados, entendeu? Mais ou menos hoje a balança ela está equilibrada entre saída e entrada de associados, né? Então, a gente consegue manter mais ou menos esse patamar já há algum tempo. É porque muita gente pensa que às vezes o associado deixa de sair por voluntário, não. Ele deixa, digamos, ele fecha o negócio dele, que é lamentável, né? Mas acontece demais aqui em Friburgo, a gente sabe disso. Né? Não só em Friburgo, como no Brasil no Brasil todo, né? O Brasil é difícil. A vida do empresário, né, Modesto, é uma vida dificílima, né? É uma batalha que, infelizmente, não são para todos, né? Todos aqueles têm, quase todos almejam ter uma empresa, né, que é sair lá do seu emprego e tal, isso é legal, é ser um espírito empreendedor, mas no dia a dia a gente sabe que nem sempre eles têm sucesso, né? Então o índice de morte de empresas é muito grande nos primeiros anos, né? É difícil você ter uma empresa de 10 anos, né? Alguma coisa nesse sentido. Por exemplo, estava vindo aqui agora, olhei ali do lado direito, Vidrason, desde 1990. Né, fiquei contente, que eu já conhecia a Vidrason, né, e ele tem esse tempo todo de idade, que é uma empresa que conseguiu se consolidar no meio econômico, né, e vem desde 1990, né, nessas batalhas todas, nesses altos e baixos da economia que a gente passa. Né. Se você reparar, quanto tempo já passamos de altos e baixos da economia, né? Nossa, nem fala. Inflação, recessão, daqui a pouco a coisa melhora, daqui a pouco a coisa piora, aí tem os assuntos internos da economia, tem os assuntos externos que influem, que é guerra, preço de petróleo. Então, isso para você sobreviver ao longo de um período é realmente um grande desafio que tem que tirar chapéu para essas empresas como um todo, viu? A gente fala aqui em Friburgo, digamos, dos setores, digamos, principais, né? Moda íntima, serviços, a parte, digamos, de agrícola, né, de hortaliças, coisas, folhas. Esses dados refletem mais ou menos na associação, ou seja, os sócios refletem realmente esses setores, para a gente falar, por exemplo, que hoje 1/4 da lingerie produzida no Brasil é de Friburgo, isso se reflete no associado, ou seja, esses dados que se fala há todo tempo aí, isso é uma realidade dentro da associação? Veja bem, isso depende do setor, né? Por exemplo, agora na última FEVEST, a associação foi de suma importância para a realização desse evento. Nós, junto com o Sincomércio aqui, e a Prefeitura e várias outras entidades, é claro, o próprio Cidivest, né? Batalhamos muito para conseguir os patrocínios, principalmente lá através do Sincomércio aqui de Nova Friburgo, conseguir o patrocínio lá do FEComércio. E isso nós fomos muito atuantes. E naquela época a gente incentivou também que os nossos associados do ramo de lingerie, né, participassem também da feira e tal. Então nós fizemos um levantamento, fizemos uma filtragem e vimos que tínhamos 120 associados da área de lingerie. Foi um número bastante satisfatório para a gente, que no nosso sentimento, né, a grande maioria dos nossos associados vem da área de comércio e da área de serviço. Uhum. Então, ficamos satisfeitos de ter esse número. Já a agricultura já é um número muito pequeno. Tá? A gente, hoje, dentro já da minha gestão, nós demos um foco maior na área agrícola, e, sabendo a importância que ela tem aqui para Nova Friburgo, mas os números de associados ainda são muito pequenos, mesmo porque eles também têm suas próprias associações, seus próprios sindicatos, né? Mas é um ramo de muita importância, aí, o ramo de flores, mas principalmente o ramo hortifruti granjeiro ali da região de Conquista, Campo do Coelho, e que, dentro do possível, a gente sempre arranja meios de poder incentivá-los e fomentá-los. Mas é um ramo que nós temos, que Nova Friburgo tem que olhar com mais carinho, tá? E principalmente na área da inovação e tecnologia, para que eles possam agregar mais valor aos seus negócios e ter o rendimento que eles merecem, né? Porque, né, Modesto, você sabe que é a dureza que é ser um agricultor, né?
O agricultor não tem, são 360 dias por ano, não tem chuva, não tem sol, né? E às vezes você tem que ir lá no próprio domingo mesmo, tem que fazer uma pulverização, tem que fazer uma colheita lá, porque houve uma chuva, houve uma chuva agora recentemente, coisa de um mês atrás, uma chuva de granizo lá que atingiu muito aquela área, arrebentou muito aquelas estufas, por incrível que pareça, as pedras lá foram grandes, vazou pelo telhado de plástico lá e teve um prejuízo muito grande dos agricultores naquela chuva que aconteceu por volta de um mês atrás, tá? Isso nos deixa muito assim triste, né? Porque é uma batalha muito grande, né? Você pode ir lá agora, você vai ver a pessoa trabalhar, vai no sábado, você vai ver a pessoa trabalhar, vai no domingo, o pessoal está trabalhar, e essas pessoas, para se manter nessa região, que é de interesse para todos nós, que são pessoas que nos fornecem nosso alimento, elas têm que ter condições muito ideais de trabalho e remuneração. Isso que a gente entende. E só vai ter essa remuneração através de melhorar a sua produtividade, através da inovação e tecnologia. É uma coisa que a gente tem que estar sempre focado nisso. E também a gente entende que os meios públicos, seja municipal ou estadual principalmente, provém meios de logística, de estradas de boas condições, de acesso à internet, enfim, de maneira que as pessoas possam ter também um conforto no seu lar, mesmo distante aqui do centro. Marcolinho, está na hora do primeiro intervalo, tá, né? Vamos para um rápido intervalo, voltaremos daqui a 2 minutos. Hoje, nesse programa, trazendo mais uma entidade que eu entendo que faz parte da Nova Friburgo, que vem dando certo, a mais do que centenária Associação Comercial e Industrial Agrícola de Nova Friburgo. Voltamos já, ok? Uma boa aparência é essencial para se causar uma boa impressão e pode fazer a diferença entre o fracasso e o sucesso. Um belo sorriso pode ser decisivo entre o sim ou o não. Em Nova Friburgo existe um profissional especialista em transformar sorrisos. Dr. Gleidson Arouca é o único membro da Sociedade Brasileira de Odontologia e Estética de toda a região. Venha conhecer as vantagens que um especialista pode oferecer. Tudo dá certo com um belo sorriso. A União Mundial tem uma história de tradição e qualidade. Atuando no mercado de ferragens desde 1988, buscamos inovar nossos processos cada dia mais. Um parque industrial com mais de 10 mil metros quadrados, bem planejado, com maquinários de última geração e uma equipe altamente qualificada. Com uma produção de grande escala, atendemos e distribuímos nossos produtos para todo o Brasil, levando mais beleza e qualidade para a sua casa. Fique ligado em nossas redes sociais e conheça a União Mundial. Associe seu negócio a boas oportunidades. A Cianf. Seja associado e descubra as vantagens de pertencer a um grupo que incentiva o empreendedorismo, o desenvolvimento e a cidadania. Na Cianf, sua empresa terá acesso à divulgação, serviços profissionais em várias áreas, convênios e descontos exclusivos. Não perca tempo. Associe-se já. A Cianf, seu sucesso começa aqui. Exposição Artes Urbanas, URB. Venha conferir o melhor do street art na Usina Cultural Nova Friburgo, de terça a sábado, das 13 às 20 horas. Classificação livre, entrada franca. Realização WN Recursos. Apoio Fundação Cultural Ormeu Junqueira Botelho. Patrocínio Energisa, Governo do Estado do Rio de Janeiro e Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa, através da Lei Estadual de Incentivo à Cultura. URB, Urbanidade, Resistência, Brasilidade. Começou o jogo de perguntas do Desperdiçador. Descomplicador. Mãe, o melhor lugar pra deixar a geladeira é A, pertinho do fogão, B, bem longe do fogão, ou C, longe do meu irmão que come tudo que tem dentro? Longe do fogão. Acertou! Longe do fogão a geladeira consome menos energia. E longe do meu irmão o pudim fica só pra mim, né, mãe? Nem pensar.
Energisa, ligada na sua energia. Estamos retornando conversando hoje com o Júlio Cordeiro, presidente da CIAMP, nesse programa em que, além de prestar uma justa homenagem à CIAMP, também estamos sabendo de detalhes de funcionamento da CIAMP. Agora, Júlio, hoje a gente sabe que a CIAMP é uma entidade, digamos, voluntária, né? Os membros da diretoria são voluntários, né? Sim. Sem fins lucrativos. E eu faço parte de entidade, já dirigi clube. A gente sabe que hoje, se no passado era mais fácil você conseguir voluntários, hoje não é muito fácil. Como é que vocês se viram lá para montar diretoria atuante? Como é que é a sua diretoria? O pessoal chega junto ou é aquela turma só que bota o nome no papel e depois não aparece mais? Não, você sabe, né, que hoje, cada vez mais, todos nós estamos muito ocupados, né, nos nossos afazeres profissionais, né? Então tem aqueles que se dizem ocupados e não tem esse espírito de querer fazer o seu trabalho voluntário, e são ocupados mesmo, né? E tem aqueles que são ocupadíssimos, como eu, e mais alguns outros, né? Que tem esse espírito voluntário e quer fazer trabalhos de maneira para que a gente possa gerar um cenário melhor para, nesse caso específico aqui, para Nova Friburgo, né? Então a gente consegue encontrar, nós estamos aí nesses meios nossos aí de empresário como todo, consegue encontrar pessoas muito, muito boas, empresários muito capacitados e pessoas muito motivadas para nos ajudar. Então, nesse aspecto, a gente dá sorte em ter colegas com a gente, trabalhando ali, pegando junto, um pouco menos, um pouco mais, mas de maneira que venha para nos ajudar a manter esse aspecto aí da associação em dia e desse aspecto de manter a associação bastante pujante e bastante atuante aqui em Nova Friburgo. Ontem eu estava conversando com o Bernardo Botelho, né, que é um jovem, né? Eu acho interessante essa sua capacidade de levar jovens para a associação em cargo de gestão. Porque hoje não é muito fácil, né? Muito jovem. Hoje está cheio daqueles jovens da geração canguru, né? Que fica na casa do papai e da mamãe e não quer essas obrigações. Quando a gente vê um jovem e você consegue levar, é importante, porque se você não renova os quadros, você fica para sempre, e não é o caso, né? Por exemplo, o Bernardo, ele vem, né? Nós temos um conselho de jovens empreendedores, um conselho que tem aí na faixa de 25 a 30 jovens empresários de Friburgo, né? E ele era o coordenador, ele era o presidente desse conselho, né? E recentemente ele foi, a convite nosso, ele juntou-se à diretoria executiva como vice-presidente da área financeira, né? E é um rapaz muito dinâmico. E aquilo que você falou, a mistura, né, da experiência com a juventude, né, o resultado que sai são resultados muito positivos para todos. Eu sempre falo, é o caldo. Eu já fui jovem e tive a oportunidade de trabalhar com pessoas. Eu mesmo, quando eu passava, estive na prefeitura, eu tive a oportunidade de trabalhar com seu pai, com o Rafael, com o doutor Heródoto. E eu sempre falo, quando você consegue pegar a experiência, né, a sabedoria da experiência com o arrojo da juventude, aí o angu não tem caroço, né? Isso mesmo. Esse é o bom resultado. Agora, a associação, a gente sabe que faz um trabalho muito bom em Friburgo. Agora, no entorno, nós temos associações, digamos, ativas, que é possível que haja parceria com essa associação. Nós fazemos parte de uma região que é chamada região Centro-Norte, não digo nem tão serrana, porque Petrópolis está muito longe da gente. Mas existe essa parceria, existe essa integração. Ou as associações, eu sei que não é fácil de falar, de outras cidades aqui circunvizinhas, são mais daquelas que só existem no papel, ou tem outras associações que são parceiras daqui do município de Friburgo e funcionam? Nós, esse ano de 2022, nós fizemos uma reunião com umas 6 associações, mais ou menos, Cachoeira, das Barras, Macuco, Trajano, se não me engano, enfim, e Cordeiro, Cantagalo, Cordeiro, e a gente, embora eles tenham
menor número, né, devido até também ao porte da cidade, mas tem algumas dessas associações que elas querem ser atuantes, né? E o nosso desafio aqui, que foi justamente o motivo da nossa reunião, é passar as boas práticas que nós temos, as boas práticas que eles têm e tentar fazer uma integração dessa região como toda, Modesto, até para a gente defender objetivos comuns. Ou seja, quais são os objetivos que a gente precisa defender aqui para a nossa região aqui do Centro-Norte Fluminense, ou parte da região serrana, né? Um dos principais objetivos, né, que foi ter o pensamento, que é justamente a concessão dessa RJ 116, né? Da gente saber como é que funciona isso, daqui acho que 2 anos vai ter uma nova concessão, da gente trabalhar arduamente no novo modelo de concessão para trazer mais benefício aqui para a nossa região, né? Porque a infraestrutura de uma cidade é o principal vetor do seu desenvolvimento. Se a gente não tem condições de logísticas para vir para as nossas cidades, a gente não consegue ter um desenvolvimento aquilo que a gente deseja. Então, é importantíssimo que essas associações sejam integradas, e isso a gente já fez o primeiro movimento, colocamos esse assunto lá e foi muito bem aceito por todos, né? De maneira que a gente trabalhe em conjunto, não só com esse um motivo pontual que eu estou dando aqui, mas tem outros motivos também que a gente possa mencionar que seja benéfico para toda a região. Eu acho importante, você falou algo muito importante, que a gente tem que estar ativo nessa nova concessão, porque tem pontos que eu conheço, eu tenho um contrato, que nunca foram cumpridos, tá? E outros têm dificuldade, eu não sei o que você pensa, a estrada do contorno é um sonho de 40 anos e se enquanto essa concessão não se torná-la mais obrigatória, ela não vai sair, até porque não é obra barata, né? É uma obra que tem que entrar dinheiro do governo federal, do governo estadual, né? Estadual. Hoje tem questões ambientais envolvidas. Também muito difícil, né? Mas tem que resolver, né? Eu penso que esse trânsito nosso, ele é muito impactado por essa RJ no centro da cidade, né? Isso eu não tenho dúvida. Esses são fatores essenciais, fatores estratégicos, né, para o desenvolvimento de uma cidade. Você não tem dúvida disso, né? Hoje nós não temos logística, né? A serra e a topografia da nossa cidade não dá competitividade de você instalar indústrias grandes aqui em Friburgo. Não dá. Né? Eu tenho empreendimento em Cabo Frio e futuramente em São Pedro da Aldeia, né? Você fica lá, você olha para um lado, você vê só plano, vê para o outro só plano, né? A gente fica imaginando, né? Se tivesse um pedacinho desse plano aqui em Friburgo, seria uma coisa espetacular, né? E você trabalhou com ele, eu lembro direitinho do ex-prefeito Heródoto Ben de Mello, quando prefeito, ele foi a Campos para fazer uma visita. Naquela época se discutia o complexo petroquímico que Campos queria levar para ele, não sei se você lembra disso, acabou indo para Itaguaí, né? E nós fomos visitar uma usina de açúcar, e na hora que ele olhou aquela vastidão de planície, falou, meu Deus do céu, Friburgo com uma planície dessa, né? Então, se a gente não souber aonde que nós somos eficazes, nós não vamos ter esse progresso que a gente tanto almeja. Se nós temos esse vale maravilhoso, nós temos esse complicador da logística. E para vencer não é fácil. Outra questão que eu não sei como é que funciona. Evidentemente que acredito que a associação tem interesse em ter uma boa relação com o Poder Executivo, até o Legislativo. Isso, como é que essa relação, pelo menos no tempo que você está lá na associação, ela tem sido, digamos, de mesmo direcionamento da prefeitura entender que a associação ela gera interesse do município? Tem, nós estamos passando já para o segundo governo municipal, né? No primeiro foi do governo Renato Bravo, agora no governo do Johnny Maico, né? E a gente tem interagido muito bem aí com a prefeitura, tá? A prefeitura tem esse entendimento de que a associação possa ser um vetor de ajuda ao desenvolvimento do município. Nós temos interagido muito bem com eles, vamos botar assim, 90% do tempo, né? Às vezes tem algumas coisas que a gente diverge, né? Que é natural, né? Mas a gente diverge, mas não é no sentido político, de ser oposição, né? A gente diverge de entender
que aquele procedimento não seria talvez o mais correto, né? Haja vista aqui o problema da festa da cerveja, que foi o fechamento aí de uma semana, 10 dias aí da partidária do Alberto Brown, né? Nós divergimos daquilo, achava que não era necessário fazer o fechamento daquela principal artéria da cidade e que gerou o caos no trânsito que vocês, né, tiveram a oportunidade de viver esse tempo. De vivenciar, né? Aquilo foi, né, falado pela associação, foi falado pelo CDL, pelo Sim Comércio também, nós fizemos até coisas em comum, né, mas aquilo faltou um pouco de diálogo do poder público com as entidades que têm relação ali do comércio, né? Então, com um diálogo, a gente consegue interagir bem e temos tendo aí também a oportunidade, né, Modesto, de você ver aí que o atual governo aí, ele está fazendo intervenções muito boas aí para a cidade, né? A gente tem essa sensação. E somado ao governo do estado também, que está investindo mais de 200 milhões em reais em obras aqui, a principal dela com o Hospital de Oncologia, né? Isso tudo vai criando-se, né? Cenários motivacionais aqui para Friburgo e cenários de desenvolvimento, né? Você vê aqui, por exemplo, esse Natal aqui, que possivelmente é o melhor Natal aí em termos da cidade enfeitada e tal, né? A gente começa a atrair pessoas para vir fazer essa visita, né? Esse material que está aí, Modéstia, foi todo comprado pela prefeitura, não é alugado, então esse material vai ser guardado para o próximo ano, e no próximo ano a ideia deles é adicionar mais materiais, de maneira que eles vão conseguindo ter uma ordem de grandeza maior do Natal, e aos poucos a gente vai criando também um ambiente aqui de atração turística para o nosso Natal. Nós já temos aí o Carnaval, né, que também é muito competitivo, vamos ter aí o Natal e vários outros eventos aí que esse ano a prefeitura incentivou bem, né? E a gente espera que continue assim, de maneira que a gente possa pegar um dos viés nossos que a gente entende que seja o desenvolvimento aqui de Nova Friburgo, que é a área de turismo, né? Que é uma área saudável, que é uma área que praticamente não polui, né? Mas é uma área que rende muito retorno econômico, né? Para todos, de geração de emprego, geração de renda, né? E com isso a gente acha um dos veios do nosso desenvolvimento seja mais ou menos, né, na área de turismo. Esse Natal, esse desfile, né, foram feitos, não sei, acredito que se não chover será feito no final de semana. Eu tenho pessoas amigas que vieram de Cordeiro, Cantacalo para assistir. Pois é. Aí vem aqui, não vai embora sem parar num restaurante, numa pizzaria. Um posto de gasolina. Um posto de gasolina, ou seja, acaba gerando renda para a cidade. Sim, não tem dúvida. E somado a isso, a verdade seja dita também, a gente tem que agradecer aqui ao Sesc, né, Rio, e ao Sim Comércio aqui de Nova Friburgo, né, a intervenção que eles fizeram e trazendo aqui para Nova Friburgo, para o Nova Friburgo Country Club, um espetáculo de luz maravilhoso, entendeu? Aquilo também está dando um movimento muito grande, atraindo muita gente aqui para Nova Friburgo, entendeu? Então, nosso agradecimento aqui para o Sim Comércio aqui, na pessoa do Braulio Rezende, que foi um batalhador incansável. Eu sou testemunha de quantas vezes ele foi lá no Rio para tentar trazer, para ter a pujança desse Natal aqui para o Nova Friburgo Country Club, né? E com isso também ajuda, junto com o Natal da própria prefeitura, está nos ajudando a ter um empreendimento, né, muito competitivo em termos de Natal. Vamos agora falar do Júlio Cordeiro na Associação Comercial. A gente sabe que você vem de uma família de empresários, seu pai é empresário, e você é empresário há muito tempo. Como é que você chegou na Associação Comercial? Foi natural, em função do seu pai? Como é que foi? Não teve interferência do meu pai, não. É que eu sou rotariano há uns 35 anos, mais ou menos, né? E o Cláudio Verbicário, nosso ex-presidente, ele era rotariano também. E a gente sempre teve uma certa atuação, né, lá no próprio Rotary mesmo e tal, e acho que ele me viu com um perfil aí que pudesse ajudar, me convidou para entrar no conselho fiscal da associação. E assim foi, eu entrei no conselho fiscal, aí tempos depois eu entrei como vice-presidente administrativo. Até uma coincidência, no lugar do Juvenal,
com a ANDAC, o Juvenal era nosso vice-presidente. O Juvenal estava aposentado pela British Tobacco, né, que é a Souza Cruz, no Brasil, e ele foi reconvidado a voltar para a British Tobacco e trabalhar na Ilha da Madeira como um alto executivo. Então, ele teve que pedir vacância do cargo e, através do próprio Cláudio, eu fui convidado a ser vice-presidente administrativo. Depois lá tive uma oportunidade de ser o próprio presidente, mas aí ocorreu também um outro fator que eu tive que assumir lá a presidência do Nafrubu Country Club, que foi mais ou menos na mesma época, e eu não quis assumir as duas entidades no mesmo tempo, né? Não fazia sentido, e conseguimos trazer, já era nosso vice-presidente lá financeiro, o Flávio Pasteur, né? Aliás, minto, Flávio não era vice-presidente financeiro, Flávio era o presidente do Conveste Birô, que era dentro da própria associação. É uma daquelas entidades que nós ajudamos a fundar, que eu falei anteriormente. E o Flávio assumiu lá, junto com a equipe, né? Eu ajudei, meu irmão ajudou, Evaristo, mais uma turma dinâmica, né? E depois do Flávio, naturalmente, veio o nome da minha pessoa, né, para poder assumir, e nós assim o fizemos, e estamos lá já esse tempo aí, esse dinamismo aí que a associação merece e que Friburgo merece. E você foi reeleito recentemente, né? Fui reeleito recentemente, coisa de 8 meses atrás, mais ou menos, né? Na verdade, porque também devido à pandemia, né, eu extendi meu primeiro mandato. Porque não teve eleição por causa da pandemia. Aí, quando as coisas voltaram praticamente ao normal, nós fizemos uma nova eleição e eu fui reeleito. Aí estamos até 2024. O que você espera deixar de legado no seu mandato? Que avanço você acredita que é possível realizar, né? Eu não sei como é que é o estatuto da associação, se permite reeleição, se você pretende. Não, o que você pretende deixar como legado? Eu sempre falo, não é que seja vaidade, mas todo mundo, eu já fui presidente de clube, e a gente às vezes quer deixar a marca, a gente gosta, acha que aquilo é importante. Você tem fatos que você gostaria, ao final do seu mandato, falar assim, isso foi bom para a associação, foi bom para Nova Friburgo? Nós temos dois desafios aí em andamento, né? A primeira, né, você sabe, né, faz parte, né, que é a Zoom, né, que é uma empresa da associação hoje, né, de maneira que a gente possa consolidar a Zoom como meio de comunicação para os seus associados. Esse é um dos legados que eu gostaria de deixar, de colocar ela num patamar de relevância no meio de comunicação de Nova Friburgo. E o outro é que nós temos também uma startup chamada DNI, fomentadora de startup, que é justamente um empreendimento para incentivar e mentorar novas startups aqui na cidade. Porque a gente, na área de tecnologia e inovação, a gente entende que a competitividade que Friburgo possa ter, ela tem que passar por ter pessoas que tenham na sua mente, no seu DNA, tecnologia e inovação. Tá? Porque isso não precisa de logística, não precisa de outros elementos que Friburgo não tem a sua competitividade. Precisa ter o quê? Pensamento, precisa ter ambiente de interação entre as pessoas que têm esse pensamento, e isso a gente quer incentivar junto com a DNI Fermentadora de Startup. Esses dois movimentos, eu acho que seria um legado que, se a gente conseguir ter êxito, e vamos ter êxito, é claro, não vou dizer que seja o êxito que a gente sonha, mas o êxito que a gente possa conseguir, será um legado de muito trabalho e de muito vontade de fazer, e que vai fazer a diferença no futuro aqui do desenvolvimento de Nova Friburgo. Eu estive recentemente aqui no programa com o Marcelo Verli, que é o presidente do Conselho de Desenvolvimento de Ciência e Tecnologia. Ele me falou muito sobre essas áreas e, digamos, das vantagens, né, que o Friburgo tem. E também, hoje nós temos um parque
educacional razoável, né? Muito. Que permite, nós temos aí a UERJ, Cefet, UF, Estácio e Cândido e por aí vai, entendeu? Então nós temos uma possibilidade boa de formar boa mão de obra e Friburgo ser uma cidade, porque como você disse, a gente sabe, eu costumo dizer que dificilmente nós teremos aí uma nova renda ZAP, porque você é empresário, sabe, você vai inventar uma fábrica que você necessita de uma logística pesada no alto do morro, você pode colocá-la no eixo entre Rio e São Paulo, que são os eixos maiores produtores, em outros locais. Então eu vejo que essa área é altamente promissora se a gente souber trabalhar. Entendo, né, ali pela associação, né, eu entendo que a nossa área que a gente pode trazer competitividade para Nova Friburgo é essa área de inovação e tecnologia. Tá? Tem esse movimento que nós estamos fazendo, tem esse movimento aí que você comentou do Marcelo, que a gente apoia, tem essas universidades que a gente consegue interagir. Agora mesmo nós estamos num projeto lá com o Cefet de fazer um carro elétrico, alguma coisa nesse sentido, de incentivar, de dar mentoria. E tem também um movimento que se fez no governo atual, né, que era de criar um centro de tecnologia, um empreendimento muito grande aqui em Friburgo, que não foi para frente. Isso é uma coisa que nós vamos tentar correr atrás, vamos unir todas as forças daqui, todas as forças que entendem que isso é importante, para tentar mover o governo do estado de voltar a trazer esse centro de tecnologia aqui para Nova Friburgo. Então, essa é uma área. A área de turismo é outra área que a gente tem que continuar a promover, a fomentar. E é outra área que falei inicialmente contigo, essa área de agricultura que interage com essa inovação e tecnologia. Isso tem tudo a ver. Tem tudo a ver, entendeu? Tem tudo a ver. Nós estamos mesmo tentando fazer uma parceria com a empresa do Rio de princípios ativos que ela extrai o princípio ativo da orquídea, tá? Aqui em Nova Friburgo, só tem essa orquídea em Nova Friburgo e fornece para a L'Occitane, na França. Entendeu? Uhum. Então, imagina o valor agregado que ela tem. Então, nós estamos fazendo um estudo de tentar tirar o princípio ativo das rosas, tá? E eles poderem processar e vender. É uma empresa que tem muita tecnologia envolvida, exporta para mais de 19 países, inclusive a China. Para você exportar para a China, você tem que ter muita tecnologia, tem que ter muito preço, né? Tem que ter muita especificidade. E a gente entende que o que eles precisam disso aqui, mas acho que é muito interessante, eles precisam da massa. Eles não precisam de ter a flor bonita, não. O que eles querem? Eles querem que a flor que não for vendida vá para eles, que eles, através dessa massa da flor, das pétalas, eles conseguem extrair como se fosse um suco, entendeu? Um suco das pétalas, e dali ele fazer em pó e usar isso como um princípio ativo para a indústria de cosmético. E o agricultor e o produtor de planta ganha duas vezes. Vai vender a flor Sim. de qualidade para o mercado e o subproduto, entre aspas... Exatamente. E o que precisa? Mas não pode ter, agrotóxico. Aí que é um grande desafio. Aí que entra a gente, através da Emater, da própria Embrapa, de outros meios, de a gente diminuir sensivelmente a aplicação de agrotóxico nesse tipo de produto para que a gente possa atender a especificação dessa indústria. Isso eu estou te dando um exemplo prático, já estamos em contato com essa empresa, mas temos N outros contatos que a gente possa trazer. Agora há pouco mesmo ia vir aqui um empresário da Bélgica, plantador de morango lá, que ia fazer um campo experimental grande aqui em Nova Friburgo, entendeu? Porque trazendo a tecnologia dele que está um pouco mais aprimorada do que a nossa. Imagina. Então, nisso daí a gente tem que estar sempre atento, tem que estar sempre com o campo de visão aberto para poder absorver tudo que existe por aí em termos de tecnologia e, dentro da medida do possível, implantar aqui na nossa cidade. Júlio, a gente está caminhando aí para os últimos 7 minutos. Vamos falar rapidamente. Você disse que há cerca de 2 anos a Ciamp assumiu a TV Zoom, que foi a primeira emissora local. Já está no ar, completou esse ano 22 anos, né? Ficou 20 anos na mão de empresários, agora está na mão da Ciamp, né?
Você já falou um pouquinho. Agora, qual é a motivação mesmo, maior que a Cianf viu na TV Zoom para que ela fosse, digamos, agregada à Cianf? E você já disse um pouco o que você pretende. Também eu sei que estamos com a mudança de sede. Fala um pouquinho nesses minutos finais sobre a TV Zoom e o que motivou. Mais detalhes. Anderson, nós fomos procurados, né, pelo Salvador e pela Luciana, né? Eles tinham interesse de passar o controle acionário da televisão, né, para terceiros, né? E perguntou se a gente, no caso seria até particular, né? Se a gente teria interesse particular em assumir a emissora, né? E nós enxergamos, eu e Russo Conci, que é o nosso diretor executivo, né? Nós enxergamos a possibilidade de agregar tudo que a Zoom traz de bom nesses 21 anos de existência, do seu prestígio, da sua capacidade de comunicação, trazer para dentro da Cianf, que a gente possa, essa comunicação, repassar para os nossos associados a um preços competitivos, que eles possam ter condições de gerar um conteúdo que eles possam fazer publicidade dos seus empreendimentos, seja através da TV Zoom, seja através da rede social, que ele possa pegar esse conteúdo e jogar para a rede social. Isso é o primeiro momento. O segundo momento é justamente esses assuntos que a gente está falando aqui meio ao passant, de discutir um pouco melhor com a sociedade. A sociedade tem que entender, por exemplo, vamos falar aqui do lixo, né? Acho que ano que vem vai ter a nova concessão do lixo. Está vencendo. Está vencendo. Nós temos que discutir com a sociedade, como entidades privadas, tá? O melhor conceito, né? A prefeitura, claro que ela está fazendo o dever de casa dela, mas nós temos que interagir também nisso. Nós não podemos deixar somente a prefeitura fazer as suas características de concessão que, de repente, não atenda aos anseios da sociedade. Então, isso são assuntos, só te dando um exemplo pontual, assuntos que a gente tem que ser debatido, trazer pessoas que entendem do assunto, com isenção totalmente política dos fatos. Isso, a gente não abre mão disso. Você já teve aí experiência nesse sentido, aí, nesse tempo aí que nós estamos juntos, você sabe do nosso pensamento nesse sentido. E outros assuntos também, por exemplo, falamos aí da ordem de serviço aí, OS, né? Por Raul Sertã, gerou-se um debate, né? Você mesmo trouxe, acho que foi você que trouxe até aqui no programa. Não, foi nós que fizemos lá através do jornalismo, né? O pessoal da oposição, mas a gente tem que entender melhor o que essa OS é melhor, não é? Independente do debate político partidário, entendeu? Porque ali, de repente, se cria uma coisa que um determinado grupo faz, o outro, você, contrário politicamente, acha que é errado, mas às vezes é certo. Então, nós temos que defender o que é certo. E se não for certo, nós temos que defender a verdade dos fatos, mas de maneira que eu vejo que a população ela tem que interagir mais, de ter esse conhecimento, para que elas possam também ter o seu grau de participação na comunidade e no poder de decisão dos assuntos inerentes aqui à nossa cidade. Basicamente, é mais ou menos isso que a gente pensa, entendeu? Você já, né, você sempre faz essa pergunta aí, né? E é nisso que a gente responde e é isso que é o nosso objetivo. E essa mudança de sede? Como é que você vê a importância disso para a TV? Pois é, né? Nós estamos fazendo aqui talvez um dos últimos programas aqui na sede antiga, né, Modesto? Você testemunha aqui do espaço gigante que nós temos aqui, um espaço desnecessário com as novas tecnologias hoje, né? Não faz sentido ter um espaço desse tamanho, né? Lá nós vamos ter uma sede compacta, num local onde tem 150 empresas em volta. Hoje, a tendência no futuro do Espaço ARP é ter quase 300 empresas ali que possam ser os nossos parceiros na área de publicidade, na área de divulgação, né? Com isso também nós vamos prover alguns outros meios de compartilhamento dos conteúdos, não vai ser somente pela TV a cabo hoje, ou pelo
pelo YouTube, mas todos os outros meios de compartilhamento que existe já disponível, né? Porque a tecnologia nos proporciona, né? Que seja Instagram, que seja Facebook, portal, Sol TV, enfim, outras coisas mais que você consegue chegar aos nossos telespectadores, né? Aqueles que nos querem nos assistir, né? E também remodelar também em termos de equipamento para dar um aspecto mais moderno e que esteja de acordo aí com as tendências da mídia no futuro. Eu vejo isso com muito bons olhos, porque a gente sabe. Por sinal, eu diria que o Espaço A foi uma das melhores sacadas que nós tivemos nos últimos anos em Friburgo. Muito. Então, uma inteligência, ontem mesmo eu estive caminhando lá, eu gosto de caminhar, né, aproveitar que você está no lugar, olhar, né? Você vê quantas empresas, e no início muita gente, será que vai dar certo? Não. E agora mesmo, não sei se você reparou, ontem, né, já estão fazendo espaço ali com uma espécie de um deck, eu não sei ainda o que é, né? Isso. O Senac vai para lá, né? Isso. O Senac vai 1.400 metros quadrados lá, que vai ter uma área espetacular também de treinamento, de mão de obra, vai ser muito bom para a mão de obra, né? Para fomentar a mão de obra específica aí da área de comércio aqui da cidade e da região, né? Atinge também a região, né? E lá eles ainda têm muito espaço, né? Como é que aquilo era grande, né? Aquilo é muito grande. Muito grande, ainda tem muito espaço. Muito espaço para caminhar. E no projeto, no plano de negócio deles, é chegar a 300 empresas lá, entendeu? Eu acredito que chegue. Uma coisa que é muito interessante, eles não se descuidaram do passado. O grande chaminé está lá. Isso é interessante, né? Aquilo foi uma preservação bacana, né? O prédio ainda também está super bem conservado, quer dizer, está bem conservado, traz a antiguidade de quando aquilo começou, né? Porque aquilo é uma história, né? Aquilo é uma história, a história da indústria de Nova Friburgo, né? A história da indústria de Nova Friburgo passa por ali. Sim, foi através dali que nós começamos, né? Começou com o Júlio Zapes, que depois trouxe o pessoal da Iputo, depois trouxe o Maximiliano Falco, trouxe o Otto Siemens, né? O Otto Siemens depois para Filó, né? Para Triunfo, né? O Hans Geiser depois, mas o Hans Geiser já veio numa época depois. Já veio na época, mas não foi daquele grupo pioneiro. Mas aí, Júlio, a gente chegou ao final, você sabe que televisão tem hora, né? Com certeza. Então, Marcolinho, obrigado aí pela sua cooperação de sempre. Júlio, eu agradeço a você. Eu só queria dar Não, você vai falar, claro. Posso deixar, não. Eu te agradeço você ter aberto esse espaço na agenda, porque eu acho importante que se homenageie sempre essas entidades que fazem essa sociedade diferente. É que eu falo às vezes com o pessoal do jornalismo. A gente tem que dar notícia ruim. Mas o que tem de bom, a gente também tem que noticiar, porque fica parecendo que... Isso a gente está vendo na grande mídia aí, né? Fica parecendo que o Brasil só tem porcaria, não tem muita coisa boa. Agora a gente tem que permear, que dê notícia ruim, ela existe, mas também que se valorize o que Friburgo tem de bom. Então agradeço a telinha aí para você. Tá, eu que agradeço aí mais essa oportunidade, né, Modesto? E aproveitar aqui, desejar para vocês aí e seus familiares um Feliz Natal, votos de um ano novo muito feliz de 2023 e que no próximo ano a gente possa estar cada vez mais junto aí e que tenhamos um ano abençoado em 2023. Muito obrigado aí por vocês terem nos assistido e obrigado pela essa oportunidade aqui do Modesto e da Zoom de nos receber. Bem, eu agradeço a vocês que estão do outro lado da telinha. Eu sempre falo a razão da TV Zoom existir, do programa existir, de qualquer meio de comunicação existir, é a audiência, né? Se vocês não estão do outro lado da telinha, eu acho interessante. Ontem mesmo eu cheguei lá, encontrei duas pessoas que não conhecia, falaram, Modesto, eu vejo a TV Zoom, eu vejo o programa, que ótimo. E eu gosto de perguntar o nome da pessoa, de onde é, porque a gente fica sabendo até onde a gente chega, né? Com certeza. Eu ontem encontrei duas pessoas que você não conhece e vem falar com você. E uma delas foi até interessante, que está fazendo serviço de garçom, né? Eu gosto de ter esse público, né, todo, assim, então eu acho legal. Então fica aí, mais uma vez, eu deixei aquela frase no início, mas que se cada um de vocês tenha um Natal realmente de muita paz, lembrando sempre que o motivo maior da festa não é Papai Noel, ele faz parte, mas o motivo da festa chama-se homenagem ao nosso Cristo Jesus. E se a gente faz homenagem a ele, a gente tem que seguir o ensinamento dele. E o principal ensinamento chama-se amor. O resto vem junto, tá bom?
Uma ótima noite para vocês, um Natal venturoso.